Fala pessoal, beleza com vocês? Bom, estou gravando esse vídeo, vou fazer algumas questões de matemática, do último concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prova para escrevente técnico judiciário, organizado pela banca VUNESP. Antes de começar, eu vou dizer de antemão para vocês de que a VUNESP ela não costuma inovar tanto nas questões de matemática, né? Você costuma ver ali no edital várias matérias da disciplina de matemática, né? Um monte de linhas cobrando isso, aquilo, outro. E aí você vê na prova, né? Quando você abre a prova, ela não ela cobra sempre as mesmas coisas, então ela cobra sempre as mesmas disciplinas, é o mesmo tipo de cobrança, né? No caso do concurso do TJ, as questões de matemática elas são poucas, né? No último concurso que teve de 2018, que é esse que eu puxei aqui para o interior, teve apenas 6 questões, tá? Mas eu acho que, se não me engano, no último edital agora que teve, acho que é também o mesmo tanto, ou 7 ou 8, enfim, é pouco também. Mas são questões que, se você não souber resolver, se você enroscar, você vai perder um tempo precioso. E assim, são questões que são fáceis de você enroscar se você não tiver um certo conhecimento, né? Não souber interpretar a questão principalmente. Então eu vou fazer umas duas questões aqui, né? E aí vocês vão ver. Vou fazer três aqui, que dá pra fazer três aqui. Dá um tempinho bom. Vamos lá, vamos começar. Vou fazer então 74, 75 e 76, tá? Vamos lá, questão 74. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia em um trecho de X quilômetros possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos disponíveis para a sinalização desse trecho e, com base nessa quantidade, constatou que, se colocar o número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Se a razão XY é de 3 para 52 nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a, e tem as alternativas. O que eu costumo fazer em questões de matemática, e eu sugiro que vocês façam também, tá? Vamos lá. Eu costumo colocar em tópicos, costumo transcrever em tópicos o enunciado. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu bloco de notas e vou colocar. Vamos lá, aqui. Bom, então ela vai recapear uma faixa de rolamento, um trecho de X quilômetros, de X quilômetros, quantidade Y de balizadores. Eu sei que, se eu colocar número N de balizadores por quilômetro, faltarão 40 unidades. E também eu sei que, se eu colocar número N menos 4 de balizadores por quilômetro, sobrarão 20 unidades. Aí eu tenho uma informação. A razão X, que são os quilômetros, barra Y, que são os balizadores, é de 3 para 52. Isso quer dizer que, agora vamos à resolução da questão. Resolução da questão. Então eu sei que
para cada 3 quilômetros, tenho 52 balizadores. Bom, como eu costumo fazer esse tipo de questão? A razão, gente, ela está intimamente ligada à proporção. Razão intimamente ligada à proporção. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho 3, vou colocar aqui um tópico aqui. 3 está para 52, assim como 6 está para 104. Ora, Cadu, mas como você chegou nisso? Simplesmente eu multipliquei por 2. 3 vezes quanto que dá 6? 2. Se eu estou multiplicando por 2 o 3, eu também tenho que multiplicar o denominador, que é o 52, também pelo mesmo tanto, para dar uma proporção. Então eu tenho que multiplicar por 2. 52 vezes 2, 104. 6 está para 104, assim como 9 está para 156. Por quê? Porque 3 vezes 3 são 9. 52 vezes 3, 156. Assim como 12 está para 208. Assim como 15 está para 260. Opa, parei por aqui. Vamos parar por aqui. Vou botar o marcador aqui. Opa. 15 está para 260. Por que eu parei por aqui? Porque eu cheguei na minha alternativa. Olha aqui, 260. Tá vendo? Cheguei na minha alternativa 260. Agora vamos voltar aqui. (15) está para 260. Então vamos adotar este item aqui. Vamos considerar que 260 seja a minha resposta correta. Vamos fazer um teste. Bom, então isso quer dizer que eu tenho 15 quilômetros de pista e 260 balizadores. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Não vou apagar não, vamos continuar. Vamos continuar na outra tela. Então tem 15 km de pista e 260 balizadores. E aí eu vou achar o número N, né? O número N. Que significa de balizadores por quilômetro. Bom, o enunciado fala que se eu colocar o número N de balizadores por quilômetro, faltarão 40 unidades. Bom, se faltarão 40 unidades, quantos balizadores eu precisaria ter, considerando que são 260 que eu tenho, para faltar 40 unidades? Bom, 260 mais 40, né, é igual a 300, certo? Então isso significa que eu deveria ter 300 balizadores. Se eu tenho 300 balizadores dividido pelo total de quilômetros que eu estou considerando, ele vai me dar um total de 20 balizadores, né? Então isso significa que o meu N, ele é 20 balizadores. Então eu cheguei no meu valor de N. E também vamos tirar a prova dos 9, né? 20 vezes 15 igual a 300. Faltarão 40. Se eu colocar N menos 4 balizadores, faltarão 40 unidades, não é? Então sobrarão 20, né? Sobrarão 20 se eu colocar no N menos 4. Bom, considerando que N é igual a 20, 20 menos 4, 16 balizadores, vezes 15 quilômetros, igual a 240 balizadores, né? Então
sobrarão 20. Opa! Então é isso mesmo, olha só. Se eu colocar o número n, que é 20, dá 300, vai faltar 40 para 260, certo? Se eu colocar 20 menos 4, que são 16 balizadores por quilômetro, em 15 quilômetros de pista, vão me dar 240 balizadores, vão me sobrar 20 para 260. Então, resposta certa, alternativa e... Opa, colocar direito, né? E... Aqui, ó. Alternativa E de elefante, tá? Depois aí, se vocês quiserem puxar o gabarito oficial é a letra E, tá? Então, é uma questão de razão e proporção. Foi considerada uma das questões mais difíceis dessa prova de matemática. Mas que, assim, se você tiver um controle emocional muito grande na hora de resolver, ela não se torna algo difícil. Ela se torna algo bem simples, bem fácil de resolver, tá certo? Bom, vou fazer uma outra questão aqui, tá? Questão número 75, tá? Questão número 75. Vou fazer aqui um traço aqui, porque eu já não... Vou apagar tudo, vai. Deixa eu apagar tudo. Isso aí, beleza. Deixar uma coisa limpa, né? Vamos lá. 75 ele fala sobre volume, né? Cálculo de volume, que é o que? Volume de sólidos. Então você tem comprimento, largura e altura. Vamos lá. E também ele usa média aritmética. Então são duas questões que você tem que saber numa mesma questão. Olha que interessante. Vamos lá. Um estabelecimento comercial possui 4 reservatórios de água, sendo 3 deles de formato cúbico, cujas respectivas arestas têm medidas distintas em metros, e um com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, conforme ilustrado a seguir. Bom, então você tem. Então vamos lá, vamos colocar aqui novamente os tópicos. 4 reservatórios de água, 3 em formato de cubo e um em formato de paralelepípedo. Opa, vamos lá. Então ele tem as dimensões do paralelepípedo. Ele tem 1,6 metros por 1,2 metros por H, que é a minha altura. Certo? Bom, basicamente esse cálculo me dá no volume total. Certo? É a fórmula do volume: comprimento, largura e altura. Vamos voltar para o meu enunciado. Sabe-se que quando totalmente cheios, a média aritmética dos volumes de água dos 4 reservatórios é igual a 1,53 metros cúbicos, e que a média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos somente é igual a 1,08 metros cúbicos. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura do reservatório com a forma de bloco retangular, indicada por H na figura, é igual a... Então vamos lá, vamos voltar aqui então. Então eu sei que média dos 4 reservatórios. – 1,53 metros cúbicos. Eu tenho a média dos reservatórios cúbicos, 1,08 metros cúbicos. Ok? Agora vamos lá, vamos fazer o enunciado. Então quer saber qual que é a altura. Altura H, tá?
Vamos lá. Bom, vamos fazer o enunciado. Então, eu sei que a média dos 4 reservatórios dá 1,53 e a média dos reservatórios cúbicos dá 1,08. Bom, o que é uma média, né? Então, você tem assim, você tem A mais B mais C mais D. Isso tudo dividido por 4 vai me dar um total de 1,53. Ok? Bom, eu já tenho a média dos meus reservatórios cúbicos. A média, você sabe que lá no enunciado ele tem 3 reservatórios em formato cúbico e um em formato de paralelepípedo, né? Então vamos lá. Então isso quer dizer o seguinte, que o meu A mais B mais C dividido por 3, ele é igual a 1,08. Aqui o 3 ele está dividindo, certo? Quando ele passa o sinal de igual, ele passa multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou calcular o meu. Vou subir aqui, ó. Ó, vou calcular o meu A mais B mais C igual a 1,08 vezes 3. Portanto, o meu A mais B mais C vai ser igual a 1,8 multiplicado por 3. Aí você vai ter que calcular na mão. Vai ter que fazer na mão, mas eu vou usar a calculadora porque tá mais fácil, né? Igual a 3,24. Então, A mais B mais C igual a 3,24. Ah, mas quais são os valores do A mais B mais C? Não interessa para mim. Por que não interessa para mim? Porque ele quer saber qual que é a altura do paralelepípedo, né? Do reservatório em forma de paralelepípedo. Ele não quer saber qual que é a altura do reservatório em formato de cubo. Então eu sei que os 3 reservatórios em formatos cúbicos, eles dão um total de 3,24, tá? Bom, sabendo disso, vai ficar muito mais fácil de eu calcular aquela primeira fórmula ali, porque eu já tenho meu A mais B mais C, então vai ficar essa fórmula aqui, né? Vai ficar 3,24 mais D de dado dividido por 4 dividido por 4. Eu estou fazendo dessa maneira para que fique, né, inteligível para vocês. Igual a 1,53. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Ele não está multiplicando? Ele vai passar o sinal de igual dividindo. Ele está dividindo, passa o sinal de igual multiplicando. Então isso quer dizer que 3,24 mais D de dado é igual a 1,53 vezes 4. Tá? Portanto, isso aqui vai me dar 24 mais D de dado. Vai me dar um total de, vamos voltar à calculadora, 1,53 vezes 4, 6,12. 6,12. Qual que é o meu D? Qual que é o meu D? D igual. Ali o 3,24 está somando, ele passa o sinal de igual, subtraindo. 3,24, meu D é igual a 2,88. Bom,
esse é o meu resultado final? Não é o meu resultado final. Eu só achei que o volume total do meu paralelepípedo é 2,88. Então eu vou voltar aqui e vou reproduzir a fórmula que eu coloquei aqui em cima. 1,6 metros vezes 1,2 metros vezes H. Mas eu já sei o meu resultado do D. Ele tem que dar 2,88. Então ele quer saber qual que é o meu H aqui. Vamos lá. 1,6 vezes 1,2. 1,6 vezes 1,2. 1,92. Então vai dar 1,92H é igual a 2,88. Esse 1,2H está multiplicando, ele passa não de igual dividindo. Então H vai dar igual a 2,88 dividido por 1,92. Então, portanto, meu H, que é a minha altura, vai fazer um total de, vamos ver, dividido por 1,92 vai dar 1,5. 1,5 metro de comprimento. Vamos ver aqui. Alternativa B de bola. Certinho? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu vou fazer mais vídeos sobre mais resoluções de matemática. Espero que tenha ficado muito claro para vocês. Forte abraço, até mais.